batidas, vem e pousa sobre nós. Vem batizar teu povo, vem derramar poder, vem inundar meu ser com a glória que vem do alto. Fogo, fogo que me aquece, fogo, fogo que me enche, fogo que batiza de poder, fogo que aviva e não cessa o seu calor, bem alimentado pelo combustível do Senhor. Fogo, fogo que me aquece, fogo, fogo que me enche, fogo que batiza de poder, fogo, fogo que me aquece, fogo, fogo que me enche, fogo que batiza de poder. 5h48. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Levando a palavra de Deus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Hoje alguém falou o seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaço, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora peito, grita alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, eu vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Neste momento vou abençoar você. É dessa maneira que o Senhor Jesus faz conosco. Às vezes estamos decepcionados, às vezes estamos tristes, angustiados, mas através da letra, do louvor, Ele fala ao teu coração. Então receba esta palavra em nome de Jesus. Aleluias. O sorriso que havia em teu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que
onde tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais, chora peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz: filho, eu vou te socorrer, do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só o meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho, estás sozinho e entregue à solidão, mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. Receba a bênção do Senhor. Vou abençoar você. Vou abençoar você. Deus abençoe. Se as lutas se abalam, se anda sem fé, já não vês a esperança e a bênção do Senhor, mas não entre em desespero, pois suas dores não vão dar. Cristo vai ouvir o seu choro. Basta seu joelho dobrar. Dobre os seus joelhos no chão. Isso é o poder da oração. Dobra os seus joelhos no chão e deixe o Senhor operar. O Senhor operar. Sinta sua mão tocar. Isso é o poder da oração. Soberano Deus e eterno Pai, a Ti toda a honra, toda a glória. Sou grata ao Senhor por mais esse fim de tarde, por mais daqui a pouco início de noite. Pois sou grata ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos alimentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido diante de tantas lutas, diante de tantas tristezas, diante de tantas alegrias, diante de tantas tribulações, diante de muitas e muitas outras coisas. Mas mesmo assim, eu sou grato ao Senhor porque o Senhor tem nos fortalecido segundo a Tua palavra. A Tua palavra é um alimento diário, do amanhecer ao amanhecer. A Tua palavra é algo tão importante para todos nós, pois ela é a nossa bússola, ela é a nossa direção, ela é o nosso seguimento, ela é a nossa verdade e ela que é capaz de nos conduzir ao encontro do Senhor. Ela que é capaz de mudar, de transformar, ela que é capaz de curar, de libertar.
nesta tarde de quarta-feira, dia 2 de dezembro. Sou muito grato ao Senhor não só pela minha vida, mas pela vida de muitas pessoas que estão chegando do seu trabalho, que estão indo trabalhar. Pessoas que neste momento já estão no seu descanso, muitos nas suas casas, outros nas praças, e até mesmo aqueles que ainda não chegaram, estão num ponto de ônibus. Que o Senhor possa conduzi-lo, que o Senhor possa protegê-lo, que o Senhor possa acampar com seus anjos sempre ao nosso redor. Porque sabemos que temos um inimigo invisível, sabemos que temos um inimigo que está pronto para atacar. Atacar nós naquele momento quando nós estamos fracos espiritual. Atacarmos nós quando nós ainda também não conhecemos a sua palavra. Por isso, nesta tarde de quarta-feira, eu e você temos a grande oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, de aprender com a palavra do Senhor, de nos fortalecer cada vez mais na sua palavra. A palavra do Senhor não é um livro de historinha infantil. A palavra do Senhor não é um livro de história, quando assim estamos estudando numa escola pública. A palavra do Senhor é aquela que permanece de geração a geração. É a palavra realmente que vai passar o céu, vai passar a terra, vai passar muitas coisas, mas ela vai permanecer viva. Porque o Senhor está vivo, o Senhor está sentado à direita do Pai, o Senhor está exatamente conduzindo a todos nós pelo seu Santo Espírito, nos dando mais uma vez a oportunidade de ouvir o que o Senhor tem para nós nesta tarde. Sou grato ao Senhor, pois até aqui não só a mim, mas as nações e todas elas, o Senhor tem ajudado. Mesmo aqueles que ainda insistem de não aceitá-lo, mesmo aqueles que ainda insistem de não acreditar que o Messias já veio, que o Messias já reinou aqui nesta terra passando por ela. E ele deixou um legado, um aprendizado, deixou para nós algo muito importante: o caminho, a verdade e a vida eterna. Só até Ele, quando nós assim chegarmos e fazer com Ele esse compromisso, assumindo verdadeiramente, mesmo que venha todos os problemas, mesmo que venha todas as lutas, mesmo que venha todas as dificuldades, mas nós devemos ser gratos ao Senhor. Porque ainda neste momento, são 18 horas, nesta tarde linda, quarta-feira, o Senhor nos concedeu fôlego de vida. Você, eu, quem está nos ouvindo neste momento, devemos sempre levantar as nossas mãos para o céu e agradecer a Jesus por esta oportunidade de respirar, por essa oportunidade de caminhar, por essa oportunidade de ouvir, por essa oportunidade de falar, por essa oportunidade de enxergar. E todas essas coisas, para que nós possamos fazer menção e dar a Ele toda a honra e toda a glória, porque a minha ou a sua vida não depende da nossa força, não depende da nossa arma, não depende do nosso poder, mas somos todos nós dependentes de Jesus. Muitos hoje não podem ouvir o que eu estou dizendo. Muitos hoje não podem falar ou repetir o que eu estou falando. Muitos hoje não podem levantar as mãos para o céu e agradecer o Senhor pelo arroz, pela farinha, pelo óleo, pelo ovo.
Muitos não podem exatamente agradecer o Senhor pela água que está bebendo. Muitos não podem agradecer o Senhor por um chinelo que possa estar calçando. Por isso eu sou grato ao Senhor, pois tudo que nós temos não é nosso. Tudo que nós administramos pertence ao Senhor Jesus. Seja os bens materiais, ou seja, a parte física ou a parte espiritual. Tudo nosso. Nosso pensamento, o nosso olhar, o nosso caminhar pertence a Jesus. Temos sim o direito de escolher o caminho que devemos andar. Sei que Ele deu a nós o direito de ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Eu sei que Ele nos deu esse direito de a gente falar o que devemos falar. Eu sei que realmente Ele está aqui neste lugar como está aí no seu lugar. Quero agradecer a Deus por este momento, porque daqui a pouco nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor, que o mensageiro vai estar aqui chegando para trazer o recado que o Senhor tem para mim e para você. Às vezes você pensa que a sua situação está difícil, mas você não parou um minuto e olhar que outros irmãos ou outras pessoas estão passando por um momento mais difícil do que o seu. Quando de repente você acha que a sua panela está vazia, tendo só a farinha, mas você não parou para pensar que outros nem a farinha têm para fazer o mexido. Por que não agradecer a Deus pelo que nós já temos? Por que não agradecer a Deus porque Ele pode nos dar muito mais ainda? Por que não agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, não só na minha, mas na sua vida? Muitas vezes nós damos tempo, damos atenção, nós fazemos muitas outras coisas e nem um minuto nós paramos para falar. Obrigado, Jesus, por mais um dia que o Senhor me deu de vida. Obrigado, Senhor, pela minha família que hoje eu posso ver, que eu posso falar, que eu posso ouvir. Obrigado, Jesus, por aqueles que estão enfermos enquanto eu tenho saúde. Obrigado, Jesus, pela vida daqueles que estão aprisionados em cadeias públicas enquanto eu estou livre para andar. Obrigado, Jesus. O Senhor tem me dado esta oportunidade de te agradecer. O Senhor tem dado esta oportunidade de eu falar e proclamar o seu santo nome, porque o Senhor fala conosco. O Senhor nos dá esse direito de ouvir, o Senhor nos dá esse direito de falar, o Senhor nos dá o direito de te adorar. Obrigado, Jesus, por tudo que até aqui o Senhor tem feito. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus. É aquele que realmente faz o sol nascer e faz ele adormecer. É aquele que realmente faz a lua brotar como ela também ir embora. É o Senhor que realmente nos faz não merecedor, que não somos merecedor de nada, mas o Senhor foi numa cruz para nos dar esse merecimento de escolher a Ti como meu único e eterno Salvador. São 18h05, já está conosco o mensageiro. Deus abençoe a vida dele. Chegou, um pouquinho não atrasado, porque chegou no tempo do Senhor. Sabemos que o irmão está aqui pela permissão de Jesus conosco pela primeira vez, se for da vontade dele, e outras vezes mais. Assim eu convidei este varão numa sala, e assim ele aceitou o convite para estar aqui, para proclamar o Evangelho do Senhor. Aquela palavra genuína e verdadeira, ao qual o Senhor nos ensina, o Senhor nos orienta. Quero agradecer aqui o nosso irmão, presbítero Gabriel, nome abençoado, Gabriel, para trazer esta mensagem de hoje. Gostaria que ele chegasse um pouquinho antes para nós explicarmos a ele como que é, mas Deus sabe todas as coisas.
Porque o mais importante, como nós sempre falamos, não é eu que estou falando com vocês, não é ele que está aqui comigo, mas é o que ele vai falar pela boca dele, pelo Espírito Santo, para falar no meu e no seu coração. Tenha uma excelente tarde, abençoada com a palavra do Senhor Jesus, pela boca e sendo usado pelo Espírito Santo do Senhor. 18:07. Seis e 7. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Eu queria, nessa noite, cumprimentar a todos com a paz do Senhor, né? Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nessa tarde, início de noite. Quero pedir desculpa já aos ouvintes, a todos da rádio, pelo atraso, porque o trânsito, ele me pegou de surpresa, mais uma vez. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, por isso, nós somos gratos a Ele, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele há de fazer. E por isso nós estamos alegres nessa tarde. Nós estamos alegres porque o Senhor nos permitiu deitar, levantar, porque Ele nos sustentou. Eu tenho uma palavra de Deus para você, e para a minha vida também, que está no livro de Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35, que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse aos discípulos: passemos para o outro lado. Aí, lá no capítulo 5, no seu primeiro versículo, diz assim: e chegaram então ao outro lado do mar. Essa palavra aqui é uma palavra poderosa da parte de Deus. Por quê? Porque ela inicia com Jesus dizendo bem assim, o comentarista dizendo: e sendo já tarde, eles partiram de um lugar para ir até um outro lugar. Jesus agora, neste texto, ele nos deixa bem claro que antes de toda provação, antes de todo problema, antes de tudo aquilo que a gente passa, primeiro ele nos alerta, nos ensina a como passar por isso. Aí eu aprendo aqui no capítulo 4 do livro de Marcos, que Jesus ele ensina algumas parábolas primeiro. A primeira parábola que Jesus ensina é a parábola do semeador. Depois Jesus vem e explica essa parábola do semeador. Aí agora, Jesus explica a parábola da candeia. Depois disso, Jesus explica a parábola do reino. Aí Jesus vem com um outro ensino da parábola, até chegar no momento da tempestade. Por que você está dizendo isso, Gabriel?
Primeiro Jesus ensina algumas parábolas, para depois ele levar os discípulos para o mar. Por quê? Porque todo problema que a gente passa, por tudo que a gente passa na vida, primeiro a gente tem uma aula teórica, para depois entrar numa aula prática. Como assim, Gabriel? Não estou entendendo. Quando a gente vai fazer uma prova de autoescola, antes de dirigir o carro, primeiro a gente senta numa cadeira, aprende sobre placa, aprende sobre trânsito, aprende sobre os pedais do carro, aprende sobre o carro, sobre a legislação, para depois a gente encarar o problema. Qual é o problema? É dirigir no trânsito. Num trânsito caótico, num trânsito perigoso, num trânsito em que muitas pessoas perdem a vida. Só que antes a gente senta para a gente aprender a ser educado, a fazer tudo correto. E agora Jesus faz do mesmo jeito com a gente antes de entrar numa prova. Ele ensina algumas parábolas para a gente. Parábola do semeador, parábola da candeia. Aí agora, em uma dessas parábolas, ele fala bem assim, a fé é como um grão de mostarda. Por que Jesus fala como um grão de mostarda? Por quê? Porque a nossa fé, ela não é uma fé pequena. Ela pode até iniciar-se pequena, mas como ela é parecida com o grão de mostarda, o grão de mostarda é um dos menores grãos, mas quando ele é plantado, ele é uma das maiores hortaliças que existe. Que isso, Gabriel? Eu quero dizer que a sua fé nessa noite, ela pode até estar pequena, mas eu creio e profetizo para você que Deus, ele há de regar essa fé. Ele há de te dar experiências para que isso possa crescer mais e mais e você possa alcançar degraus mais altos e vitórias ainda não alcançadas. Jesus agora leva os discípulos para uma situação. O narrador diz, e naquele dia, sendo já tarde. Tarde, todas as vezes quando eu falo de tarde, eu digo, tarde depende do referencial. Tarde para quê ou tarde para quem? Por quê? Porque tarde depende do referencial. Porque o que é tarde para alguns, não é tarde para outros. Não entendi, Gabriel. Deixa eu te explicar. O motorista de ônibus que tira o primeiro ônibus da garagem para que ele possa pegar os primeiros passageiros no trânsito, ou no caminho, ou nos pontos de ônibus, ele costuma sair de casa entre 3h30 da manhã e 4h10 da manhã. Para quê? Para que ele possa sair da garagem 4h30 da manhã para começar a sua rota. E eu não entendi isso, Gabriel. Deixa eu te explicar. Só que tem gente que não trabalha tão cedo. Tem gente que trabalha por escala e pega no outro horário. 10 horas da noite está largando para pegar 2 horas da tarde no outro dia. Eu não estou entendendo ainda, Gabriel. Eu estou querendo dizer para você que tarde e cedo depende de um referencial. Porque tem gente na nossa vida que olha para a nossa vida cristã, que olha na nossa caminhada com Deus, e a gente às vezes está há muitos anos na igreja, há muitos anos acreditando em promessa, e alguém chega para a gente e fala bem assim, nossa, até hoje o teu filho não foi salvo, até hoje a tua família não foi liberta, até hoje a chave da casa não chegou, até hoje você vive do mesmo jeito. Aí você fica sem resposta às vezes, mas a Bíblia te dá a resposta para isso. Tudo tem um tempo determinado por Deus. E o que é tarde para mim, não é tarde para Deus. Porque nunca é tarde para Deus realizar sonho. Nunca é tarde para Deus abrir a porta para você. Nunca é tarde para Deus estabelecer os projetos e os planos para a tua vida. Nunca é tarde para Deus visitar aquela pessoa que está no leito e alguém está dizendo, agora não tem mais jeito, leva para casa para morrer em casa. Só que Jesus está dizendo, ei, pode ser tarde para o médico, pode não ter mais jeito para o médico, mas a última palavra continua sendo de Deus. Alguém está dizendo para você, essa causa é causa perdida. Alguém está dizendo para você, olha, o advogado já disse que ele lutou por tantas causas iguais e todas ele perdeu. Só que Jesus me trouxe aqui nessa noite, nesse início de noite dessa rádio, para te dizer, sabe o quê? Não é tarde, porque a última palavra não é do advogado, a última palavra não é do médico, a última palavra não é do vizinho, a última palavra não é do presidente, a última palavra não é do governador, a última palavra não é do prefeito, muito menos do vereador. A última palavra, ela é de Deus. Alguém está dizendo que você não vai, mas Deus está dizendo, você vai chegar do outro lado. Independente de quem não acredite nisso, creia, você vai alcançar aquilo que Deus te prometeu. Os discípulos creram nisso. Aí a Bíblia diz que eles entraram no barco, saíram em meio ao mar. Só que em meio tempo a isso tudo, a Bíblia diz que levantou-se uma grande tempestade.
a ponto de os discípulos estarem em uma grande dificuldade. Mas entenda o negócio, quem estava dentro do barco agora não era o Gabriel. Quem estava dentro do barco agora não era o pastor. Quem estava dentro do barco agora não era alguém que não conhecia de náutica, que não conhecia de mar, não conhecia de vento, não conhecia de carta náutica. Não, quem estava no barco era quem era pescador, acostumado em pescar de noite, acostumado em pescar de madrugada, e de repente vinha uma chuva e eles estarem ali cientes daquilo que estava acontecendo. Então, para os discípulos que estavam no barco ter medo da tempestade, imagina o problema que eles não estavam passando. Isso não é diferente na minha vida e na sua. Tem provas na nossa vida que a gente olha para Jesus, a gente dobra o nosso joelho e a gente começa a dizer: meu Deus, como que eu vou passar por isso? A prova está difícil, a dificuldade tem sido tamanha, a luta está travada e eu não consigo alcançar aquilo que Deus prometeu para mim. Só que Deus está dizendo: não se preocupa com as adversidades que estão acontecendo no meio do percurso. A ordem é: você vai alcançar. A ordem é: vai chegar aonde Ele te mandou. Eu não sei o tipo de vitória e nem o tipo de bênção que você está esperando de Deus, mas eu vim aqui como profeta de Deus falar para você: se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E nenhuma palavra, nenhuma promessa que Deus fez para mim e para você, ela volta vazia. Então eu já quero profetizar na tua vida: se prepara para receber, se prepara. Nós estamos no último mês do ano e Salomão disse bem assim, que o fim é melhor do que o começo. Alguém disse que o ano está perdido. Alguém disse que agora não tem mais jeito para você, não tem mais jeito para tua casa, para o teu comércio, para os teus negócios, porque agora é tarde demais. É o último mês do ano. Eu vim aqui para profetizar: nunca é tarde para Deus prosperar no seu celeiro. Nunca é tarde para Deus fazer um milagre na tua vida. Nunca é tarde para que a porta seja aberta. Alguém está dizendo: mês de dezembro não é mês de contratação, mas eu vim aqui para profetizar: é tempo de Deus contratar, é tempo de Deus abrir porta, é tempo de Deus suprir necessidades. Alguém está dizendo: poxa, está complicado para mim, está difícil para mim, mas eu vim aqui como profeta dizer: a ordem é: nós chegaremos do outro lado. Você pode dar um glória aí? Sabe por quê? Porque era difícil para os discípulos. Imagine para mim, para você que não tem experiência no mar. Se eu estivesse naquele barco no mar, no primeiro vento, na primeira onda, eu já estava falando: vambora, 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 porque eu não estou acostumado com o mar. Eu tenho medo de mar. Então, comigo, eu já estava voltando no primeiro vento. Se estava difícil, imagine o tamanho da tempestade que era. Só que a Bíblia vai nos dizer que enquanto eles estavam com medo, Jesus estava deitado numa almofada, dormindo. Eita, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Jesus, Ele sempre está conosco, mas existe um momento em que precisamos nos posicionar em clamar por Ele. Olha o que a Bíblia diz: e Ele estava dormindo na popa numa almofada, e despertaram Ele. Que isso, Gabriel? Jesus estava dormindo e os discípulos foram despertar Ele? Sim, tem hora que a gente precisa despertar Jesus. Gabriel, mas Jesus é espírito, Ele não dorme. Claro que não. Mas sabe como a gente desperta Jesus? Quando você para numa quarta-feira, no dia 2/12, e você para ouvir a rádio, e você estava fazendo alguma coisa, e você fala: não, esse menino que está falando aí, esse profeta que está falando aí, Deus está usando ele, Deus está falando comigo. Aí você para e fala assim: eu preciso ouvir o que ele está falando, e você começa a acreditar naquilo que eu estou falando, e talvez aí dentro da tua casa você já está dando glória, já está dando aleluia, já está falando: Jesus é verdade, eu sei que o Senhor pode fazer coisas grandes. Sabe o que você está fazendo nesse momento? Você está despertando Jesus. Para quê, Gabriel? A Bíblia diz em Lucas capítulo 19, que Jesus estava passando uma certa feita por Jericó. E eu entendo que quem passa não para.
Eu saí para chegar até aqui e eu só parei nos sinais de trânsito. Sabe por que eu só parei nos sinais de trânsito? Porque eu precisava parar. Porque senão o meu percurso era sair de onde eu estava para chegar até aqui. Quem passa não para. Eu passei pela BR, eu passei pelo mini preço, eu passei pelo posto, eu passei pelo supermercado, eu passei perto de casa de amigos, mas eu não parei. Sabe por que eu não parei? Porque o meu percurso era chegar até a rádio. E quem passa não para. O que você quer falar com isso, Gabriel? Quando Jesus estava passando em Jericó, sabe por que ele parou? Ele só parou em Jericó quando alguém clamou por ele. Ele chegando na cidade, um cego clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele parou. No meio da cidade, ele também parou para atender o clamor daquele moço. Jesus agora está saindo da cidade e alguém está dizendo bem assim: Jesus, tu está saindo para ir para onde? Estou indo para Jerusalém, porque o meu percurso é Jerusalém. Só que na saída da cidade, alguém clama por ele mais uma vez. Sabe o que ele fala? Ele fala bem assim: opa, alguém está me chamando. Só que alguém está dizendo: não importune o mestre. Não precisa clamar por ele não. Esse problema aí não tem jeito mais não. Para que despertar o mestre para esse negócio? Só que ele não se preocupou com alguém que estava dizendo bem assim: para de clamar, para de pedir, para de acreditar. Não, ele insistiu. E quando você insiste em algo, você está despertando Jesus a se posicionar para aquilo que ele tem para fazer com você. A Bíblia diz que Jesus agora, quando os discípulos despertam, deixa eu só entrar mais um pouquinho nesse desperta. Como que eu desperto Jesus, Gabriel? Talvez hoje tem culto na sua igreja. E talvez você já está preparando para ir para a igreja, preparando a roupa e ouvindo aqui. E daqui a pouco, quando você está preparando, você está dizendo bem assim: ô Gabriel, eu chamei meu filho para ir na igreja, ele não quer ir. Chamei minha esposa, ou meu pai, ou meu irmão, ou meu vizinho para ir na igreja, ele não quis ir. Talvez você desanimou, porque era aquela pessoa que você falou bem assim: poxa, ele marcou comigo de ir, agora não vai. E talvez você desanimou e está falando bem assim: poxa, não vou mais. Não, aí você para e faz: não. Como tem um corinho antigo que canta: se meu irmão não vai, não impede a mim. Se o meu pai não vai, não impede a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Então caminhe diante da tua vitória, independente de quem está ficando para trás. Não é que você vai deixar para trás, não. Siga para o alvo, convide, faça, fala. Mas se as pessoas não querem, caminhando eu vou em rumo à minha vitória. Aí agora, Jesus se levanta, porque quando alguém clama, a Bíblia diz que Jesus se posiciona. E ele se posiciona e agora ele dá uma palavra dizendo: cala-te e aquieta-te. Sabe o que aconteceu? O mar se acalmou. O vento se acalmou, melhor dizendo. O vento se acalmou e houve grande bonança. Eu sempre li esse texto. E eu sempre, quando eu li esse texto, eu falava comigo bem assim: mas Jesus, o Senhor deu ordem para o vento e para o mar. Disse Jesus: cala-te e aquieta-te. Só que quando Jesus fala, depois que ele fala, a Bíblia diz: e cessou o vento. Não fala mais do mar. Por que a Bíblia não fala mais do mar? Porque o problema não era o mar. O mar era a ponte. O problema era o vento. O problema não era o mar. Por quê? Porque o mar era o caminho. O problema era o vento. Não entendi, Gabriel. O problema não é o teu filho que está na droga. O problema não é aquela pessoa que você passa na rua e ela implica com você. Sabe qual é o problema? É o vento. O problema é o vento que está soprando contrário nessa pessoa. O problema é o vento que está tentando atrapalhar a vida dessa pessoa para atrapalhar você. Porque Jesus está dizendo para alguém aqui nessa tarde, nesse início de noite, porque essa pessoa sem o vento, ela é bonança. Essa pessoa sem o vento, ela é calmaria. Essa pessoa sem o vento, ela é uma bênção. Seu filho sem o vento, ele é uma bênção. O seu marido sem a cachaça, ele é uma bênção. O seu filho, aquela pessoa que tanto você ama, que está perdendo alguma coisa, ele sem o vento é uma bênção. Jesus agora ele olha para os discípulos e ele fala: então lhe perguntou, por que são tão tímidos? Ainda não têm fé? E encheram-se de um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Outra coisa que me chama a atenção neste texto é isso aqui. Eles diziam uns aos outros, eles perguntaram um para o outro, dizendo bem assim: quem é este? Imagina, você dentro da tua casa, e você agora, seu filho, você não sabia que ele tinha um talento, e agora talvez ele comece a cantar, ou ele comece a orar, ou comece a pregar. Você fala: meu Deus, quem é esse menino agora? Você vai se surpreender, sabe por quê? Porque você não o conhecia de verdade. Só que tem coisas na nossa vida que ainda não descobrimos, mas Deus ele vai revelar para você também. Aqui é um texto que Deus me atualizou nessa pandemia, neste momento que nós estamos vivendo. Quem faz essa pergunta uns aos outros agora são os discípulos. Que isso? Não entendi. Os discípulos eram aqueles que andavam com Jesus. No capítulo 2 do livro de Marcos, Jesus ele cura um moço paralítico e ele manda voltar para casa. No capítulo 3, Jesus cura deformidades. Jesus agora, ele faz tantas coisas com os discípulos conhecendo ele. E sabe o que acontece aqui agora? Os discípulos estão numa situação. E a situação é, eles questionam um com o outro: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu parei para pensar isso na pandemia. Pessoas que estavam dentro do barco e não conheciam Jesus. Deus me trouxe essa revelação aqui, neste período que nós estamos passando. Que é isso, Gabriel? O que tem de pessoas que estão na igreja, que vão ao domingo, que vão à segunda, que estão ouvindo essa pregação, que talvez não conhecem o poder de Jesus de verdade. E quando ele age na tua vida, você fica: meu Deus, como que isso aconteceu? Meu Deus, como é que foi que isso aconteceu? Sabe o que é isso? É você não entender o tamanho do poder que esse Deus que eu sirvo, que você serve, tem. Então, nesta noite eu vim aqui profetizar para você. Sabe o quê? Não tem problema que é maior do que Jesus. Não tem dificuldade que possa deter quem Deus quer abençoar. Talvez você foi lançado numa fornalha e Nabucodonosor está dizendo bem assim: eu vou esquentar mais, porque agora eles vão ver quem eu sou. Nabucodonosor pensou que a última palavra era dele, mas só que agora, quando Nabucodonosor dá uma palavra, antes do Sadraque, Mesaque e Abednego chegar na fornalha, já tinha alguém dizendo: pode vir que eu garanto, pode vir que eu garanto, pode vir que eu garanto. Alguém está dizendo para você bem assim: você vai perder, você não vai alcançar, você não vai conseguir. Olha, até hoje está na igreja e não aconteceu nada. Jesus me trouxe aqui para te dizer: pode mergulhar, pode acreditar, pode crer, porque eu já estou aqui te esperando com a vitória garantida. Por quê? Tivemos eleição agora há pouco. E na eleição, as pessoas brigam para quem vai ser votado. Só que nós não precisamos de eleição, porque nós somos geração eleita, sacerdócio real. Deus ele já nos escolheu, já nos estabeleceu como vencedores. Ou melhor, mais do que vencedores. Aí você fala: Gabriel, mas como assim? Eu não consigo alcançar muitas coisas. Aí Jesus está dizendo: se preocupa não, eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Tá com problema? Se preocupa não. Jesus é o socorro bem presente para a tua vida. O que é isso, Gabriel? Nós temos dois tipos de socorro aqui. Nós temos um tipo de socorro aqui onde nós vivemos, no nosso mundo, no nosso município. Um socorro presente. Qual é? É o 192, que é o SAMU, e o 193, que é o bombeiro, que são socorros presentes. Quando alguém precisa de um resgate, liga para o 193. Ele vai até lá para resgatar, para ser um socorro presente. Só que a Bíblia diz que Jesus é um socorro bem presente. Que isso? Não entendi. Jesus é o socorro que está do seu lado a todo tempo. Ele não precisa de telefone para você ligar o 192, o 193. Ele não precisa, porque ele diz: aos meus anjos darei ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Ei,
Tá passando no vale? Ele está contigo. Está passando na prova? Ele está contigo. Está na bonança? Ele está contigo. Está agora ouvindo aí em casa? Ele está contigo. Então ele me trouxe aqui para te dizer, não te preocupa com o tamanho da tempestade, com o tamanho gigante, porque quem te prometeu garante. Quem te prometeu está com a mão estendida dizendo, ei meu filho, não tema, porque eu sou contigo. E quer saber de um negócio bom? Depois dessa tempestade, Deus tem algo preparado grande para você. Não entendi, Gabriel. No capítulo 5, a Bíblia diz, e chegaram ao outro lado do mar. Quando eles chegaram ao outro lado do mar, sabe o que aconteceu? Chegando lá tinha um moço que precisava de libertação. Ninguém conseguia com aquele homem. Ele era um homem perigoso, era um homem nervoso, um homem que tinha... todo mundo tinha medo dele. Só que agora, quem tinha medo de mar e vento... Quem é um homem endemoniado para deter quem está com Jesus e acalma vento e tempestade? Jesus está dizendo para você, se preocupa não, depois deste vento, Deus vai te levar a experiências maiores. Tem gente precisando de você, tem pessoas precisando de uma palavra tua, e sabe quem é que Deus vai levantar nesse tempo para levantar pessoas? É você que está me ouvindo aí, é você que está me vendo aí, é você que está acreditando nessa palavra. A ordem de Jesus é, você vai chegar do outro lado, independente da luta, da tribulação, da batalha, da guerra, independente de qualquer coisa, Jesus está dizendo, se prepara, que eu estou te levando a um novo tempo, eu estou te levando a uma nova fase, eu estou te levando a experiências novas. Essa semente que você tem aí de fé vai se transformar em uma grande árvore que vai frutificar e abençoar muitas e muitas pessoas. Com essa palavra, eu quero que você creia, que você reflita e que você acredite que maior é o que está em nós do que o que está no mundo e nos problemas. Deus te chamou, Deus te levantou para este tempo e não é para ser perdedor, é para ser mais do que vencedor. Então nessa noite, creia nisso, toma posse dessa palavra, acredite que Deus te prometeu e Ele te garante. Ele está contigo nesta peleja. Amém? Eu quero agradecer essa palavra, eu quero convidar aqui o meu amigo de volta e obrigado, você que parou para ouvir. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Amém? Eu profetizo chuvas de bênçãos sobre a tua vida para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais esta palavra, por mais este momento, pedindo já perdão a Deus e também aos nossos irmãos que estavam nos ouvindo e nos assistindo pelo YouTube. Deu a queda do nosso sinal de conexão do estúdio com o YouTube, mas os irmãos puderam acompanhar, ouvir também a palavra pelo site da rádio, www.redepopularderadio.tv.com.br. Quando cai um sinal, temos, graças a Deus, outro para estar conosco
para que a palavra do Senhor seja continuamente falada. Quero desde já também falar para os irmãos, você que está nos ouvindo, só nos ouvindo, que assim, após as 21 horas, nós já vamos estar liberando esta mensagem no canal do programa Falando de Jesus lá no YouTube, para que você que começou já a ouvi-la, assistir, o seu sinal caiu, lá mais tarde você pode ouvir e atenciosamente prestar também atenção no que foi dito aqui. Porque até você fazer uma mudança, uma transição de um sinal para outro, então de repente a sua atenção foi tirada porque você perdeu a conexão, e até você buscar outra conexão, aí realmente você ficou no espaço vazio, só sendo preenchido pelo Espírito Santo, se assim você já estava conectado. Não com o programa Falando de Jesus, mas principalmente com a palavra, porque assim que iniciou, ela pode ser completada por meio do Espírito Santo até você voltar a ouvir novamente. São 18 horas e 37 minutos. O irmão falou da passagem, o irmão falou da parada, o irmão falou que nós podemos chegar do outro lado. E nós temos 3 formas de chegar do outro lado. A primeira forma é nós observarmos que está escrito no livro de João, quando o Senhor fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem vem a mim, vai ao Pai. Quem me aceitar, aceita o Pai. Quem fazer a minha vontade, faz a vontade do Pai. E assim Deus nos ensina que Ele está sentado à direita do Pai, preparando para nós essa chegada do outro lado. Nós hoje estamos na terra, mas o Senhor foi para o Pai preparar-nos uma morada. Então o Senhor quer nos levar para o outro lado, não na margem do rio, mas Ele quer nos levar para uma morada eterna. Você atravessar um rio, você vai e depois você tem que voltar. E se você assim fizer a vontade do Pai, e o Senhor que está lá no céu, sentado à direita do Pai, preparando para nós uma morada, esperando só a ordem do Pai para descer, para vir, para buscar a sua igreja. E essa ida é para sempre. Aqueles que realmente assim prestar atenção, aqueles que realmente buscar a presença do Senhor, você vai atravessar não para outro lado do rio, mas você vai sair de uma vida deste mundo para uma vida melhor, uma vida eterna. Eu tenho certeza que muitas pessoas querem esta vida eterna, porque tem outras que não têm mais tempo de ter essa vida eterna. Só nós que estamos aqui neste momento, você que está aí neste momento nos ouvindo, temos a oportunidade de ter essa vida eterna. Porque aqueles que já desceram à sepultura esperando só fazer a mudança, se eles desceram na presença, se eles desceram no Espírito, se eles desceram na vontade, se eles desceram cumprindo os mandamentos do Senhor, eles vão estar só esperando também essa chamada. E nós, se ainda não assim fizemos, temos chance de fazer enquanto nós temos o fôlego de vida, enquanto nós temos a oportunidade de pedir perdão, de se arrepender. São 18 horas e 40 minutos, nós vamos estar liberando então o sinal para o irmão, para que o irmão possa orar pelos pedidos de oração, já está no nome dele. Agradeço a Deus pela vida do varão. Ele parou, mas parou para chegar até aqui. E aqui ele parou, mas aqui ele vai continuar para chegar até outro lugar, para trazer outra mensagem, outra palavra de Deus. As nossas paradas no meio do nosso caminho
tem que estar sempre para falar de Jesus, sempre para programar o Evangelho de Jesus. Jesus não ia passar, como o irmão falou, mas algo despertou. E hoje, de repente, você vai por um caminho e algo, de repente, para você ter o despertamento da palavra para aquela pessoa que parou você. A todos vocês, fiquem na paz. Que Deus assim possa abençoar todos nesta noite e que, se Deus permitir, nesta quinta-feira, queremos, pela vontade dele, estar aqui para resolvido todos os nossos problemas técnicos, para nós ouvirmos mais uma palavra desse Deus vivo, desse Jesus que reina para todo sempre. Amém. Glória. Queridos, tem alguns pedidos de oração aqui, nós vamos orar e crendo que Deus ele pode mudar a história da Ivani, da Sônia, da Aparecida, do Fábio e do Raoniele. Deus ele tem o poder, e se ele já estabeleceu, como eu disse, você é mais do que vencedor por aquele que te amou primeiro. Amém? Vamos orar confiando na vitória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, neste momento eu te peço perdão pelas nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas ignorâncias, às vezes, Senhor, que temos, porque somos normais, somos humanos. Mas, Deus, nessa hora eu te peço, Senhor, que não seja mais o eu, mas que seja o Senhor agora através dessa oração. Deus, eu te peço que através dessa oração, o Senhor visite essas pessoas que aqui pediram a oração. Visita, Senhor, a Ivani. Jesus, abençoa a tua filha, não sei o que ela precisa, o que ela necessita, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor sonda, Senhor, nossos corações e sabe daquilo que precisamos diante de ti. Visita a tua filha, abençoa, dá vitória para a glória do teu nome. Abençoa a irmã Sônia, Deus. Vai de encontro à vida dela. Eu não sei do problema, mas o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. O Senhor sabe de tudo e o Senhor conhece as necessidades dela. Vai lá agora, Jesus. Abre porta onde não tem. Seja o maior, seja o maioral. Entra com providência naquilo que ela precisa e necessita da tua parte. Abençoa também a nossa irmã Aparecida. Vai lá, Jesus. Eu não sei qual é aquilo que ela tem colocado diante da tua presença, mas o Senhor sabe, o Senhor está vendo. O Senhor conhece aquilo que ela precisa diante de ti. Eu te apresento a vida dela, dá vitória. Abençoa para a glória do teu nome. Te apresento também a vida do Fábio, Deus. Eu não sei o que teu filho necessita, precisa, se é porta aberta, eu não sei se é realização de sonhos, projetos, mas o Senhor é aquele que pode, aquele que é e aquele que faz, Deus. Vai de encontro agora, abençoa a vida deste moço, abençoa também o Raoniele. Jesus, vai lá, supra a necessidade dele, renova, restaura, supra, Senhor, toda necessidade física e espiritual da vida do teu filho. Abençoa para a glória do teu nome. Abençoa as nossas vidas aqui também nesta rádio. Abençoa esta rádio, Jesus. Abençoa este canal de bênção que está sendo para as pessoas. Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando, suprindo. Que o Senhor possa, Senhor, fazer prosperar. Que o Senhor possa fazer que essas ondas de rádio cheguem em casas. Que esse sinal de YouTube, Senhor, chegue em pessoas. E que pessoas possam testemunhar. Que através desta rádio, que através dos testemunhos, que através das palavras que são ditas, através, Senhor, das palavras contadas aqui neste lugar, das orações feitas, são através deste canal, porque isso aqui é um canal de bênção. Então, Deus, que as pessoas possam receber, que possam testemunhar aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor ainda há de fazer através desta rádio. Contempla, Senhor, supra cada dia mais, abençoa, dá o crescimento, porque nós sabemos que Paulo regou, Paulo plantou, Apolo regou, mas o Senhor é que dá o crescimento. Então, Senhor, dê o crescimento para esta rádio, mais e mais, para que ela possa, Senhor, alcançar mais e mais vidas, para que o teu nome seja glorificado através desta rádio, em nome de Jesus, Deus te abençoe.